Fala pessoal, boa noite. Prazer para quem não me conhece, eu sou o João Gustavo e nesse primeiro vídeo aqui do meu Instagram eu produzi para vocês um conceito fundamental da análise técnica, que é o principal assunto que eu quero tratar aqui. Bom, esse conceito é o que rege a análise técnica, que é o conceito de comportamento de multidão de psicologia de massas. O que é análise técnica? Ela é a análise dos gráficos, análise das variações de preços e volume. Ou seja, quando um preço muda de patamar, isso foi causado por pessoas. E a teoria do comportamento em grupo, da psicologia de massa, acredita que as pessoas se comportam em padrões quando analisadas em grupo. E é isso que faz a análise técnica funcionar. Muita gente não entende porque a análise técnica funciona e tem até um preconceito porque desconhece esse conceito de psicologia de massa, né? Porque vê muito picareta aí falando de análise técnica como se fosse previsão do futuro. Não, não é. A análise técnica você enxerga padrão de comportamento dos preços, que é causado pelas pessoas quando elas compram e vendem os ativos, as ações, e estatística, né? A estatística favorece matematicamente os padrões. Tem padrão que quando acontece resulta em lucro 60% das vezes, alguns padrões mais, alguns padrões menos, né? Vai dependendo da força do padrão. E a análise técnica é isso, é a busca por sinais que esporadicamente são emitidos e proporcionam uma probabilidade de ganho, uma expectativa matemática positiva. Bom, o que são as figuras gráficas no gráfico, né? Tem os suportes, as resistências, o ombro, cabeça, ombro, que eu vou falar agora, e outras figuras que eu vou mostrando para vocês ao longo do vídeo. Bom, primeiro eu vou falar com vocês de suporte e resistência. Bom, para o Charles Dow, o mercado tem 4 tipos de tendência. Ou a tendência de alta, como a gente está vendo aqui, olha, que são topos... Opa, peguei o negócio errado. São topos e fundos ascendentes, tá vendo? Cada vez tem topos mais altos e fundos mais altos. Ou o mercado está em tendência lateral, como a gente pode ver aqui em CEMIG, olha. Vamos ver aqui em 2018. Aqui, por exemplo, ela ficou um tempo em tendência lateral, tá vendo? Ela não fazia topos mais altos, nem fundos mais baixos. Ela ficou por um período lateralizada, tá vendo? Não passava daqui, não passava daqui. E também tem a tendência de baixa, como, vamos ver aqui, por exemplo, a Even antes da queda, né? Antes da queda ela foi fazendo topos e fundos descendentes. Olha aqui. Aí isso foi no final de janeiro, e isso aqui, a parte daqui, quando começaram os casos de coronavírus, etc. Aí aqui se encerrou a tendência de baixa dela, tá vendo? Que aqui ela parou de fazer novos fundos. Aqui, olha. Aqui parou de fazer novos fundos, né? Os fundos descendentes. Parou, tá vendo? E bom, esses são os 3 tipos de tendência. E também tem como o mercado estar sem tendência, que é quando ele faz fundos mais altos e depois fundos mais baixos, o que é um pouco incomum. E bom, agora que a gente passou por essa parte de tendências, que eu vou me aprofundar bem depois em outros vídeos, mas como o foco do vídeo é falar da psicologia de massa, vou mostrar para vocês agora os padrões gráficos com a psicologia de massa. Por exemplo, aqui na Even. A Even veio caindo, né? E depois dessas quedas, ela foi deixando caminhos de resistência no meio do caminho. Por exemplo, aqui. Aqui ela caiu, subiu, caiu de novo, subiu de novo e aí caiu de novo. Aqui
ela mostrou uma força compradora, né? Nessa região aqui. O preço estava caindo livremente, né? Esse mês todo de março, desde fevereiro e tal. E aqui parou um pouco de cair, mas continuou caindo até que aqui fez um fundo. Tá vendo? E bom, aqui fez um fundo. Beleza. Depois desse fundo, o preço voltou a subir. Subiu, subiu, subiu. Quando chegou aqui, ele parou de subir. Aqui se deixou uma resistência. E quando chegou aqui, o que o pessoal pensou? Bom, quem comprou aqui se deu bem, né? Porque aqui foi o fundo. A pessoa comprou, não caiu mais e até aqui deu 50% de lucro. Essa subida toda, né? Aí beleza. Aí o preço voltou a cair. Caiu, 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 caiu. E aqui fez um fundo, um outro fundo que foi no mesmo nível desse. E por que foi nesse mesmo nível? Porque as pessoas se lembraram de que quando chegou nesse nível, surgiu boas oportunidades de compra aqui. Então muita gente que não comprou aqui, ou também quem comprou aqui, quando chegou aqui de novo, viu uma ótima oportunidade de compra, entendeu? E aí defendeu essa região de preços. Porque o que é o suporte à resistência? É a memória de preços. As pessoas lembram que quando chegou nesse ponto, parou de subir, parou de cair, perdão, e ao mesmo tempo as pessoas lembram que quando chegou aqui, parou de subir. Olha o que aconteceu depois. Subiu de novo, 50%, e aqui, antes de continuar subindo, aqui enfrentou uma resistência, tá vendo? Como a gente vê que tem uma resistência aqui? Porque aqui, em vez de subir reto, né, sem parar, fez dois candles pretos, que significam candle de baixa, né? Candle branco é o candle de alta, candle branco é o candle de alta e candle preto é o candle de baixa. Então, o que é o padrão do fundo duplo? Os vendedores fazem um topo. Os vendedores fazem um fundo, depois fazem um novo topo, repetem o mesmo fundo, e aí quando chegam no nível do topo anterior, que seria esse nível aqui, aí rompendo esse nível, que foi o que aconteceu aqui, a gente tem um padrão do fundo duplo, que é a projeção desse fundo até o nível de resistência para cima. Vamos pegar aqui, mais ou menos esse tamanho aqui, olha, para cima, tá vendo? Que foi justamente aonde o preço fez uma nova resistência, dia 2. Ele parou aqui e retornou, fez uma correção, que é muito normal, principalmente nessas situações que ele atingiu o alvo muito rápido, inclusive, e atingiu o alvo e recuou. Por quê? Aqui também tem uma região de resistência, tá vendo? Quando o preço caiu para cá, ele deu uma segurada, ele subiu um pouco, caiu um pouco, aí subiu mais um pouco, caiu mais um pouco, tá vendo? Todas essas resistências e fundos e suportes, quer dizer, são memórias de preço dos vendedores e dos compradores, tá vendo? Agora um outro padrão gráfico. Vamos aqui no índice. Aqui é o índice Bovespa, né? O índice futuro do Bovespa. Tem o BOVA, né, que é o Ibovespa, e tem o índice futuro, que é o Ibovespa, nesse caso aqui é o Ibovespa Mini, o mini índice futuro, né? Bom, aqui ó. Bom, aqui tem o padrão do ombro cabeça a ombro, né? Quando a gente fala assim, o pessoal pensa até que é sacanagem. Que é um ombro, cabeça e ombro, certo? Aqui é a linha do pescoço. Bom, o que é esse ombro cabeça a ombro, né? Por que ele funciona, digamos assim? Detalhe que o ombro cabeça a ombro, ele só funciona nos topos. Senão ele é um padrão de continuação. Só nos topos que ele tem um efeito que vocês vão entender 100%, porque é só no topo que isso acontece. Por exemplo, o índice veio de uma alta, foi subindo bastante, bastante, bastante. E aí ele fez um topo aqui, olha, tá vendo? Subiu até aqui e depois caiu. Beleza.
No dia seguinte, ele já abriu subindo, aí foi, subiu, fez um novo topo. Subiu um pouco mais do que o topo anterior. Aí no dia seguinte ele já abriu em queda. Depois que ele abriu em queda, ele foi e tentou subir mais um pouco. Subiu. Aí ficou parado no terceiro dia. E no quarto dia abriu subindo forte. Quando chegou aqui no topo anterior, tá vendo? Quando tocou no topo anterior, os compradores não conseguiram continuar subindo o preço. Entrou muita força vendedora defendendo essa região. E logo no mesmo dia, o mercado caiu com força. E o que significa isso do ponto de vista da psicologia de preços? Ou melhor, da psicologia de multidão. Significa que as pessoas tentaram passar dessa região de preço e não conseguiram. O mercado, que é feito de pessoas, não teve força para passar dessa região, tá vendo? E aí fez o tal do ombro cabeça ombro. Como funciona o ombro cabeça ombro? Depois de um ombro cabeça ombro, ele tem como alvo o rompimento. Deixa eu pegar aqui no gráfico mesmo. Aqui é a linha de pescoço. Eita, nós. Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar. Isso aqui a gente tem a linha de pescoço, né? O ombro cabeça ombro. E o alvo desse ombro cabeça ombro é o topo da cabeça até a linha de pescoço, projetada para baixo. Ele desceu bem perto do alvo. Esse alvo, gente, não é muito certo, né? Mais uma região. Vocês podem imaginar que quando o mercado identificou isso, quando as pessoas identificaram isso, assim ficaria mais certo, assim, porque são os fundos, né? Quando o mercado identificou isso, vou fazer aqui direitinho. Quando o mercado identificou isso, ele logo entrou vendendo porque sabia que, como não teve força para passar do topo, ia cair. E o dia fechou muito perto do alvo, né? Pode-se dizer que fechou no alvo do ombro cabeça ombro. E esse ombro cabeça ombro não para só no alvo, né? Esse daqui é o alvo primeiro, digamos assim. Logo no dia seguinte abriu em forte queda os mercados, porque o mercado se sentiu sem força, digamos assim. E bom, também tem um outro padrão muito interessante que passa pela mesma situação de psicologia de preço, como a maioria dos padrões gráficos. Todos os padrões gráficos têm uma força maior em determinados contextos. Por exemplo, o ombro cabeça ombro, como eu disse, funciona melhor no topo, né? O fundo duplo funciona melhor em fundos importantes, sabe? Por exemplo, a gente pode ver aqui na Even, voltando ao fundo duplo, que olha onde foi o fundo duplo dela, olha que interessante. Foi numa região fortíssima de suporte. Ano passado, o preço não passou dessa região, tá vendo? Então tinha muita gente querendo defender essa região. Isso tudo é uma região de suporte, tá vendo? A resistência é a mesma coisa. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o padrão muito maneiro, muito interessante. Aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o padrão da xícara na Via Varejo. Aqui, como funciona o padrão da xícara? O cup and handle em inglês, que significa xícara e alça. Depois de um forte movimento de alta que a Via Varejo passou, deixa eu tirar o zoom aqui do gráfico. Depois de um forte movimento de alta, ela subiu bastante, subindo, subiu. Depois de um forte movimento de alta, as pessoas começam a realizar as suas compras que geraram lucro, e aí se forma embolei aqui. E aí se forma esse padrão da xícara, que é o seguinte: como muita gente realizou os lucros, depois de realizar os lucros, as pessoas voltam a se interessar pela ação buscando mais lucro, né? E aí a gente vê o padrão da xícara acontecendo.
que a gente pega esse arco aqui, essa elipse. Olha aqui. Aí essa seria a xícara. E aqui é a alça da xícara. Esse padrão é muito forte. Ele é de altíssima confiabilidade, né? Quando ele acontece nessas situações em que a xícara é pelo menos não, mas é 3 vezes maior que a alça, né, dela, e vem de uma pernada de alta, é muito provável que seja o padrão verdadeiro da xícara. E o alvo desse padrão é 3 vezes o tamanho dessa xícara. 3 vezes o padrão dessa xícara, ó. E o alvo dela é 3 vezes o tamanho da xícara para cima. Aqui a gente tem uma vez, duas vezes, 3 vezes. Aqui, então, seria o alvo dela. Vamos ver aqui, aonde foi. Aqui. 2 dias depois que o padrão da xícara se formou, 3 dias, ela já atingiu o alvo. Como a gente pode ver aqui, olha. Padrão formado, dia 21, dia 22, dia 23, ela já atingiu o alvo. E foi rapidamente para esse alvo. Ela subiu 20% em 2 dias depois disso. E como é esse movimento, né? Continuando a explicação dele. Depois de uma realização das pessoas que lucraram com ela, mais pessoa compra para entrar no barco. E aí algumas dessas pessoas vendem, já com um pouco de lucro que teve. E aí mais gente entra, não quer ficar de fora do bonde, né? Quer entrar nessa ação que está subindo muito. E isso faz o padrão da xícara subir assim. Entenderam? Agora eu queria pedir para vocês deixarem nos comentários aí o que vocês querem saber de análise técnica. O vídeo vai ficando por aqui. Os próximos vídeos serão mais focados no básico e na teoria da análise técnica. Eu quis começar com a psicologia de massas e a psicologia de multidão para as pessoas entenderem por que a análise técnica funciona, sabe? Que ela não é só um monte de quadrado, triângulo, xícara e ombro, cabeça, ombro. Tem todo o sentido do movimento de preços e da psicologia de massa por trás dela que faz ela ser válida. E lembrando que não é 100% das vezes que uma xícara vai fazer essa alta toda, entende? Mas é mais de 50%, por isso é válido matematicamente. E espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, deixem feedback aí, por favor. E fiquem de olho porque vai ter muito mais conteúdo, muito mais vídeo. Desculpa qualquer coisa, qualquer erro. Desculpa qualquer coisa aí que incomodou vocês. É isso, galera. Muito obrigado. Fiquem com